Olá, eu sou a Cláudia Carleto e a partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica da TV Alesp. Uma audiência pública discutiu o triste legado da ditadura militar na Universidade de São Paulo. Foram ouvidos depoimentos de professores, alunos e pesquisadores. Imagens em vídeo e filme relembraram cenas dos movimentos em defesa da democracia. No segundo dia da audiência pública sobre o legado da ditadura na USP, um quadro sobre a estrutura da universidade, enquanto organização e funcionamento. O presidente da ADUSP apresentou o mapa das fundações, criadas à época do regime e até hoje em pleno funcionamento. O que a gente está tratando aqui hoje é justamente da verdadeira aberração e afronta jurídica que a intervenção e intermediação de projetos e parcerias nas universidades, através de entidades absolutamente privadas, que se autodenominam de apoio à universidade, para se apropriar da infraestrutura da universidade, a serviço de interesses daqueles que constituem essas entidades e do poder econômico, ou da parcela dominante economicamente na sociedade, é algo muito grave e que guarda origem, que começa a ser colocado na época do período ditatorial. Para a pesquisadora Maria Caramês Carlotto, que defendeu tese sobre a USP, a estrutura da universidade permanece a mesma desde a ditadura. Eu acho que o que é essencial, que tem que ser mudado, digamos, uma descentralização do poder do reitor, né, do poder do executivo de modo geral. E essa estrutura se reproduz nas unidades. Então, o diretor tem muito peso sobre a congregação, poder de agenda, poder de definição de comissões, de votação, enfim, do que vai ser votado, como será votado, dos encaminhamentos. Então, essa estrutura executiva é essencialmente o que permanece. Não existe democracia na USP e nunca houve, ressaltou o ex-professor da FEFELESH, Franklin Leopoldo e Silva, ao taxar a USP como a mais burocrática e autocrática das universidades brasileiras. O aluno, ele está submetido ainda a alguma coisa que é da ditadura. Né? Aqueles decretos da ditadura que expulsavam os alunos e que foram usados pelas reitorias recentes para punir greves, ocupações e outras coisas. Então, bom, isso é digamos assim, um caso limite. Mas se você observa a estrutura administrativa e a hierarquia acadêmica, você percebe que ainda é muito conservadora e o autoritarismo da ditadura está presente. Né? Parece que isso, de alguma forma, penetra nas pessoas. Né? E mesmo numa democracia é possível você ter essa condição. Já o professor Paulo Arantes disse que estava estudando na França entre 1969 e 73, portanto fora de um período conturbado sob a ditadura. Para ele, o golpe de 64 foi o fechamento de uma das janelas de oportunidades históricas para o Brasil. A sensação é de que a violência do golpe corresponde ao tamanho da janela que se abriu naquele momento. Era possível, sim, tomar um outro caminho. O capitalismo no Brasil poderia ter tomado uma outra feição, era possível, sim, superar o subdesenvolvimento, era possível que a economia brasileira pudesse assumir o controle da sua própria reprodução. É o que o Celso Furtado chamava de internalização das decisões econômicas, de investimento, de gasto social, assim por diante. E isso aterrorizava uma sociedade, no fundo, ainda escravista, de passado colonial e tal. Isso era aterrorizante. Ao final da exposição da manhã, uma pequena homenagem ao 11 de setembro, que marca os 41 anos do golpe contra o presidente do Chile, Salvador Allende. À tarde, um vídeo do professor Gilberto Berconvitch trouxe um painel sobre a ditadura e a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Depois, foi a vez dos ex-alunos que promoveram a ocupação do CRUSP e da Faculdade de Filosofia, entre eles o cineasta Renato Tapajós, que rememorou em filme a Batalha da Maria Antônia. Cada dia eu me transformo como ser humano, cada dia descubro coisas. Impressionante, né? Faz parte, né? Essa história do Brasil, né? E a TV Assembleia, né? Uma tremenda contribuição, né? Acho que, do ponto de vista assim, pessoal e político, eu me reorganizei perante mim mesmo, o mandato,
Acho que isso valorizou a Assembleia. Agora vamos lançar o livro das crianças, né? Só vejo coisa boa. 144 famílias vivem uma situação inusitada na Zona Sul de São Paulo. Elas compraram e já pagaram seus apartamentos. Os prédios já estão prontos, mas a construtora não entregou as chaves. Cansados da espera de quase 10 anos, os moradores resolveram invadir os apartamentos. Essa situação toda foi discutida em uma audiência pública aqui na Assembleia. Em 2005, Marcelo adquiriu um apartamento por meio da cooperativa Serra do Jairé, na Zona Sul de São Paulo. Já pagou 100 parcelas, a última de R$ 912. Segundo ele, a entrega deveria ter sido feita há 9 anos, mas nunca aconteceu. Cansado de esperar, em agosto deste ano, ocupou o imóvel, a exemplo de dezenas de outras famílias. Está confirmado que eu fui enganado. E eu estou lutando aqui para tentar reverter isso daí. E que as pessoas que são verdadeiramente culpadas sejam responsabilizadas. Este outro proprietário diz que as famílias foram atraídas pela condição de venda dos imóveis divulgadas em panfletos da época. As condições eram favoráveis, onde existia um autofinanciamento direto pela cooperativa, não exigia ter uma boa renda para isso, comprovação de renda, vou dizer assim, melhor, né? Então, isso tudo facilitou para que nós aderíssemos a esse movimento. De acordo com o advogado Marcos Nascimento, que defende os proprietários, o esquema envolve 7 cooperativas. O condomínio Varandas de Interlagos possui 144 apartamentos, mas ele explica que estariam sendo vendidas mais unidades do que havia para entregar em um esquema em que os imóveis seriam registrados em nome da construtora Construal e não em nome da cooperativa. Será entregue efetivamente à casa um dossiê completo sobre todos o que foi apurado efetivamente até o momento, todos os crimes, todos os envolvidos e a imensidão, entendeu, de pessoas e famílias que efetivamente foram prejudicadas por esse esquema. Nós vamos acionar o Ministério Público em defesa do consumidor. Nós vamos acionar também aqui na Assembleia Legislativa as comissões permanentes que possam ajudar nesse caso, porque pelas denúncias que nós recebemos aqui, a situação é muito grave. Trata-se, me parece, que de um estelionato, de um golpe contra os cooperados. Isso não é justo, por isso que nós vamos tomar atitudes aqui pela Assembleia Legislativa. Sensação de abandono, de perda, uma tristeza profunda e solidão. Esses são os sinais da síndrome do ninho vazio, problema que afeta mães e pais que sofrem quando os filhos saem de casa para tocar a vida. O Assembleia Debate dessa semana mostrou quando é preciso buscar ajuda profissional. Sueli, os pais se preparam para a chegada de um filho, aquela curtição da gravidez, aqueles 9 meses de muita expectativa, mas não se preparam para a partida de um filho, para a saída desse filho que vai se casar, que vai morar fora, que vai estudar? Então, nesse momento, os pais passam a sentir, não se preparam, tá? Eu acho que o ser humano vive, cresce, e com a saída dos filhos, né, nesse momento da saída, os pais também estão numa idade em que já passaram pelo ápice da vida e o nosso corpo, o nosso biológico, ele acaba entrando num período onde se inicia um período de declínio, né? Então ele não está preparado para isso, ele não está preparado para tudo que acontece nesse período, né? Coincidentemente, a mulher pode estar também no climatério, na menopausa, o homem já entrando em aposentadorias, ou pelo menos pensando nessa possibilidade, né, de se aposentar. E com isso, aquilo que foi uma vida dedicada a criar os filhos, né, você se casa com o objetivo que é ter uma família, criar, ter filhos. E a gente não se prepara, e as pessoas não se preparam, principalmente na nossa cultura brasileira, tá, a deixar os filhos saírem de casa, a perceber que o casal tem que ter uma vida própria, independente dos filhos, né? E nesse momento vem esse grande desconforto, tá, para as mães e para os pais. Primeiro se dizia só as mães que tinham, que ficavam deprimidas, tristes, até criando doenças e tudo mais. E atualmente e as pesquisas mostram que os homens também, os pais também sentem bastante. Doutora Maica, é a mesma questão. Os pais se preparam mais para a chegada de um filho e não para a partida desse filho?
Eu acho que assim, na verdade, quando ele começa a sentir que é uma partida, que é uma perda, que daí vem todos esses sintomas de abandono, de tristeza. A partir do momento que ele achar que não, é mais é uma outra etapa, quando ele se preparar para isso, daí acaba fluindo de modo muito tranquilo. Então, eu concordo. A maioria das vezes eles se preparam muito para a chegada dos filhos e não se preparam para essa outra etapa e não perda. Então, eles começam a achar que é uma perda e daí tudo acontece, todos esses sintomas e esses sentimentos. O que é exatamente a síndrome do ninho vazio? Não é uma doença, é um conjunto de sintomas. É um conjunto de... E assim, na verdade, alguns, como a Sueli a gente estava conversando antes, na verdade, junta os sintomas emocionais, de abandono, de tristeza, de falta de motivação. Na verdade, se a gente for caracterizar mesmo, a falta de motivação é uma coisa que predomina na síndrome. Por quê? Então, era uma pessoa, seja o pai ou a mãe, que tinha toda essa motivação, tudo que movia ela era cuidar do seu filho, seja levar na escola, seja resolver coisas burocráticas e, de repente, um vazio. Né? Então, a falta de motivação é muito importante. Daí, quando tem falta de motivação, você acaba também tendo alguns sinais, até físicos. E, para somar, a gente tem a questão hormonal. A andropausa, a menopausa, que então os hormônios, a gente sabe que eles são protetores no meu caso, como o meu foco é muito na dor, mas também na qualidade de vida, a gente sabe que os hormônios são muito importantes na manutenção da vitalidade, na manutenção da saúde. Então vem uma questão do comportamento, alguma coisa, esse fato que acontece do filho que sai, na hora que está mais frágil, que você está se aposentando, que os hormônios não estão funcionando do jeito que devia. Então esse conjunto acaba desencadeando uma série de outras doenças até, inclusive. A Assembleia Legislativa de São Paulo homenageou a Ordem Paramaçônica Estrela do Oriente. A Ordem da Estrela é composta por homens e mulheres acima de 18 anos, com parentesco maçônico. Tem por objetivo cultivar os valores morais, espirituais, educar, fazer caridade e servir ao próximo. Estamos muito honrados. Essa é a terceira gestão e que nós estamos recebendo essa homenagem do Dia das Estrelas. Nós estamos muito agradecidos ao deputado Bruno Covas por ele ter instituído no nosso calendário civil o Dia das Estrelas. A organização, que completa 15 anos no estado de São Paulo, conta com 1.120 integrantes e dá suporte à Ordem do Arco-Íris para meninas e às Filhas de Jó Internacional, também organizações paramaçônicas. O trabalho social, por meio de uma casa de apoio aos maçons na cidade de Barretos, São Paulo, também foi reconhecido. Nosso maior trabalho hoje está sendo um projeto lá da Casa de Apoio a Pacientes com Câncer, em Barretos, que todos os 1.200 pessoas se deram as mãos para construir essa casa. E isso é o papel das nossas entidades paramaçônicas na Estrela do Oriente. O deputado Fernando Capês, do PSDB, que presidiu a homenagem, ressaltou a importância de se reconhecer aqueles que trabalham pela construção do caráter das novas gerações. A Assembleia Legislativa sempre se associou a iniciativas como essa, que pregam ao civismo, a harmonia, o respeito, a formação de uma juventude sadia, com uma mentalidade construtiva e, sobretudo, inspirada na solidariedade humana. Por essa razão, nós sempre temos realizado estes eventos com a Ordem de Molay e com todos os seus filiados, associados, e sou muito feliz de poder realizar mais uma vez esse evento. O Panorâmica faz a primeira paradinha de hoje. Eu volto já já com mais novidades do Parlamento Paulista. Até já! A Comissão de Educação e Cultura se reuniu na Assembleia Legislativa para discutir a crise financeira nas universidades paulistas. O reitor da USP era esperado para dar explicações sobre a crise na universidade. De novo, ele não apareceu. Não é novidade a crise que as universidades estaduais paulistas estão vivendo.
No primeiro semestre deste ano, as 3 universidades do estado, USP, Unesp e Unicamp, decidiram congelar os salários dos professores e servidores por conta da crise financeira. A Unicamp, por exemplo, recebe 2 bilhões de reais por ano repassados pelo governo. Este dinheiro vem do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E mesmo assim, não é suficiente. Um dos problemas é o número de pessoas aposentadas ao longo dos anos. Em 1989, a Unicamp tinha 56 funcionários aposentados. No último ano, este número chegou a 2.296. Um aumento de 332%, só que com o mesmo orçamento de anos atrás. Na reunião da Comissão de Educação e Cultura desta terça-feira, o reitor da Unicamp ainda explicou sobre as contas. Com os índices, os 5,2 em 2 parcelas e o abono, nós estamos oferecendo o índice FIPE de inflação na database, né? Então, do ponto de vista da Unicamp, eu acredito que a situação está resolvida. Também era esperada a presença do reitor da USP, o professor Marco Antônio Zago, mas mais uma vez não compareceu. Desta vez, alegando compromissos em Brasília. Foi um novo pedido do reitor, ele próprio ofereceu a data do dia 17 e nós estamos mantendo, independente de haver ou não negociação no Tribunal Regional do Trabalho, e as próprias entidades sindicais, o Fórum das 6, entenderam por bem adiar por um dia a reunião que eles fariam com o CRUESP, para que eles também possam acompanhar esse debate aqui na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia. A mobilização dos servidores, dos alunos e dos professores está muito boa e graças a essa mobilização que nós tivemos alguns avanços. Eu tenho certeza que com a continuação da mobilização nós podemos ter uma vitória ainda melhorando esse reajuste salarial. No dia 23 de setembro, daqui a 10 dias, o Brasil se despede de um dos invernos mais secos da história. A gente torce que chova bastante para reduzir os problemas de abastecimento de água, não é? Torneiras e represas secas foram o tema do Assembleia Convida dessa semana, que recebeu o deputado Marcos Martins, do PT. Deputado, o que falar desse estado de coisas? Já vista que essa casa vota o orçamento público. Daqui que saem os recursos para tocar a máquina do Estado, que em 2015 é estimado um orçamento de 200 bilhões de reais, como manobrar, distribuir essas verbas para que a gente antecipe obras de saneamento básico, antecipar essas obras, traga água limpa para as casas da população e dos contribuintes que pagam essa conta. Então, eu concordo que é uma falta de planejamento e falta de investimento, que não foram feitos durante esses 10 anos, sim, quando o DAE e mais os coordenadores do Comitê de Bacias fizeram um alerta ao Executivo, ao Governo do Estado, sobre as preocupações com relação à falta d'água. E que essas obras acabaram não sendo feitas, não sendo executadas. Por exemplo, nós temos também um desperdício muito grande. Sim, a rede. A rede está comprometida em torno de 70% por aí. O que vaza é mais que 30%, segundo o balanço da própria companhia Sabesp. Ela fala que a perda líquida é em torno de 25%, mas se sabe que em alguns ramais mais antigos deve superar os 30% com certeza. Seguramente passa de 30%. E isso e tem uma porcentagem da tubulação que é de amianto ainda por cima. Que o senhor está vigilante com essa matéria, inclusive, né, deputado? E o amianto é um produto cancerígeno, então precisaria ir eliminando. E principalmente no nosso caso, que a tubulação já está velha, com tempo de vida útil vencido, precisaria ser substituída, ser trocada para economizar água, para combater o desperdício e também para enfrentar esse problema, se os canos são de amianto e o amianto é cancerígeno, fazer a eliminação de uma vez. Sim. Então, nós estamos com essa preocupação, temos aqui na casa, estamos coletando assinatura, até aproveito para apelar aos parlamentares, os colegas aí, que assine o pedido de CPI, para que a gente apure esse problema da água, que é muito sério. São 10 anos que foram feitos os alertas pelo próprio DAEE e os comitês de bacias, que nós poderíamos faltar água. Há um racionamento informal, não assumido, mas faltam água em diversos lugares, inclusive em Osasco. Osasco também? Na cidade onde eu moro, toda noite falta água. Se eu chego tarde, porque eu tenho trabalhos até mais tarde,
A partir das 9 horas já começa a diminuir. 10 horas já tem que tomar banho em outro chuveiro, arrumar um outro jeito. Sim. O que vem direto da rua já não dá mais. Então é um termômetro que eu meço em função disso. Dá para perceber isso. Vereador, o que falar sobre a questão da capital? O deputado Marcos Martins falou de Osasco, a falta d'água, mas aqui na capital também alguns bairros, não poucos bairros, alguns bairros muito populosos, inclusive da periferia, também estão com as torneiras secas aí há algum tempo já, né? Não, a situação da cidade de São Paulo não é diferente de Osasco em determinadas regiões. Você tem a Zona Norte, que tem um problema permanente. Você tem outras áreas da cidade, nós tivemos notícias recentes da Vila Madalena, que os bares ficaram sem água para poder limpar ou lavar copos. Sim. Hoje, assim, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma moradora da cidade de Santo André, que é já na parte leste. E ela me relatou que, assim, domingo ela foi comprar pão, a padaria disse que não tinha pão porque faltou água, eles não puderam fazer pão. O problema da água é um problema gravíssimo. Quando a gente fala disso, as pessoas às vezes não se dão conta. Mas hoje a água passa a ser um dos principais elementos das nossas vidas. Insumo básico para a existência. Exatamente, insumo básico. E se a gente não tiver a perspectiva de ampliar os reservatórios, de recompor, por exemplo, Cantareira, queria falar disso, que está aqui na cidade. A Cantareira opera com 10% só e ainda usando o volume morto. Quanto tempo nós vamos precisar para recuperar aquele reservatório? Tem gente dizendo que em um ano de chuva faz já isso, né? Bom, em 2010 a represa sangrou e inundou Atibaia. Tinha água de sobra. Agora é o contrário. Agora falta colocar água lá. E tem gente achando que com um ano, se chover normalmente e tal. Eu não sou pessimista e não estou aqui pintando o cenário quanto pior, melhor. Mas a situação é grave e não acho que em um ano de chuva se recompõe. Especialistas dizem que é preciso mais tempo e é preciso ter ações planejadas para que a gente possa recuperar, não só lá, mas o conjunto de represas que compõem o sistema. Cidades com áreas de reflorestamento, preservação ambiental e população carcerária poderão ter um repasse maior do ICMS. É o que prevê um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia. Dos 100% que o Estado de São Paulo arrecada de ICMS, 75% fica com o governo paulista e 25% são distribuídos aos 645 municípios, seguindo critérios previstos em lei. Segundo o parlamentar, algumas injustiças precisam ser corrigidas. Cidades com áreas de reflorestamento devem ter o mesmo tratamento daquelas que possuem áreas cultivadas. Municípios com extensões de proteção ambiental e população carcerária também devem ter um repasse maior de ICMS. A iniciativa é defendida por prefeitos que veem na proposta uma forma de melhorar as condições de vida da sua população. O repasse do ICMS do governo do estado irá aumentar para todos os municípios, em especial para Capão Bonito. Nós vamos ter um aumento de 28% no repasse do ICMS, ou seja, em torno de 5 milhões e 200 por ano, em torno de 400 mil reais por mês irão ser repassados para o nosso orçamento para investimentos em todas as áreas, educação, saúde, infraestrutura. São 452 municípios que serão atingidos com a nova lei, ou seja, vão ter um repasse maior do imposto estadual. É um projeto que tem um ganho social, porque você tira muito pouco recurso dos municípios com os melhores indicadores sociais do estado, repassa com piores indicadores sociais. Tiram muito pouco de quem polui o meio ambiente e recompensa aqueles municípios que preservam o meio ambiente. E tira um pouquinho daqueles municípios, poucos municípios, que não tenham também população carcerária e recompensa quem recebe penitenciário. Então é um ganho ambiental, um ganho social, um ganho econômico, porque tira também um pouquinho dos municípios mais ricos aos municípios mais pobres. A campanha do balde de gelo chamou a atenção do mundo para a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, uma doença degenerativa que não tem cura. No Brasil, 15 mil pessoas têm a doença, que foi tema de debate no programa Saúde e Vida aqui da Assembleia. Vale a pena rever. O que é a esclerose lateral amiotrófica? Esclerose lateral amiotrófica é uma doença do neurônio motor.
é o neurônio responsável pelo movimento voluntário. O sistema nervoso central, ele tem vários neurônios, mas o maior neurônio, o neurônio motor, ele é responsável pelo nosso movimento voluntário. Essa célula, por uma determinada causa, existem algumas causas possíveis, ele passa a perder a sua vitalidade. O movimento voluntário pode ser falar, deglutir, movimentar uma perna, movimentar um braço, pode ser até respirar o início. Que é aquela coisa, a gente pensa e faz. A gente né? pensa e ficar faz. Simples, para as pessoas Esse entenderem. comando voluntário, ele passa a deixar de existir progressivamente. Essa progressão tende a ser rápida ou pode ser lenta, de acordo com o mecanismo degenerativo envolvido. E esse mecanismo degenerativo pode ser envolvido geneticamente ou pode ter uma predisposição genética envolvendo o ambiente e a idade. Daí temos formas genéticas e temos formas esporádicas da doença. Então, você vai falar sobre isso já já. Vou falar com a Vânia também sobre como é que é trabalhar com isso. Quais são os desafios dos profissionais que trabalham com a esclerose lateral amiotrófica hoje, dentro dessa realidade? Os desafios são muito grandes, excessivos, porque é necessário que o profissional se libere de uma série de preconceitos. Por exemplo? O estar trabalhando com uma pessoa que não fala. No caso da psicologia, por exemplo, é muito difícil, porque espera-se que você, seu trabalho é pela fala. Pela conversa, pelo diálogo, pela fala. Então, o profissional precisa se desenvolver para aceitar e conseguir lidar com a pessoa que não fala, que não se movimenta, que não sorri, né? Em estágios já avançados da doença, às vezes a pessoa não tem nenhum movimento corporal e nem facial. Então, para quem está lidando e trabalhando com essa pessoa, é algo muito difícil. Agora, o porquê a psicóloga, né? Que evolução ou quais são os resultados que se obtém se tendo essa realidade? Você falou, a troca é difícil, né? Muitas vezes a pessoa não tem uma concentração, vamos dizer assim, constante. Por que a necessidade do trabalho de um psicólogo nesse tipo de doença? Pelo próprio desenvolvimento da doença, né? Pelo próprio desenrolar, pelo próprio avançar da doença. A partir do diagnóstico já é necessário a participação do psicólogo na vida do paciente. Quer dizer, a aceitação dos graus da doença, é isso? Começa pelo diagnóstico, né? E depois? E depois todas as outras etapas da doença, todas as outras fases. Então, é necessário que haja esse acompanhamento, porque o paciente precisa expressar o que ele está sentindo, né? Então, o cuidado... Até para o próprio acompanhamento médico, né? Se ele não fala e tem essa dificuldade de comunicação e cria-se um mecanismo possível de haver esse elo, facilita o próprio trabalho do médico especialista no acompanhamento da doença. E esse mecanismo é imprescindível que ele aconteça, não é? A pessoa precisa disto. Continua sonhando, continua sentindo, continua desejando, continua amando e precisa expressar isso de alguma forma. Não só os cuidados básicos, né? A pessoa continua viva e está sentindo e precisa expressar isso. No campo, a coisa tá feia, mas longe das 4 linhas, os 12 milhões de palmeirenses de todo o Brasil têm motivos de sobra para comemorar. O Verdão completa este ano 100 anos de fundação e muitas glórias. Para você, torcedor palmeirense, qual foi o melhor time? A Academia de Leão, Luiz Pereira, Dudu e Ademir da Guia ou a geração Parmalat, de Edmundozinho, Rivaldo e Vanderlei Luxemburgo? Difícil, né? Martorelli, você acha que aquele período 93, 94, um pouquinho mais adiante, 96 ainda com o Luxemburgo e 99 com o Luiz Felipe Scolari, esse período pode ser considerado uma terceira academia? Mauro, eu estava escutando o Rafael falar em ídolos, aí eu me remeto à fase, né, que eu joguei. E a fase que eu joguei foi brava, cara. A fase que eu joguei foi brava. O Palmeiras estava desestruturado, né, e nosso time era bom pra caramba, mas não ganhou título. Outro dia, escutando no rádio, os caras pediram lá para montar a pior equipe do Palmeiras, o cara me botou no gol da pior equipe do Palmeiras. Então... Assim, de doer o coração, porque eu fui o primeiro goleiro em 84, a Juventus de Turim queria me levar embora.
né? E o Palmeiras tinha o passe, não me deixou de jeito nenhum, espera ser muito novo, eu tinha 22 anos, espera ser muito novo. Depois eu tinha tirado o Leão do gol, eu fui convocado para 2 brasileiras, mas antigamente, né, chegava o telegrama, como é que tá de saúde, né? Como é que tá de saúde, porque ele vai ser convocado. Aí vinha lá o seu Rui, seus caras, pelo amor de Deus, pede dispensa, porque senão não dá, você vai ter que jogar, e o imbecil aqui ia lá e pedir dispensa. E aí eu fui, né? Tá falando de ídolo, Rafael fez pesquisa, foi buscar ídolo lá, e o Martorelli passa, né, cara? Eu seguramente fui um dos caras que mais vestiu a camisa do Palmeiras, entre o amador e o profissional. E aí você passa numa fase brava, ninguém nem olha pra você. Você passa aí, teve um monte de coisa aí, mas não fui convidado nem pro jantar do Palmeiras. Nem pro jantar do Palmeiras fui convidado. Como é que era aquela pressão nos anos 80, Pelo amor de Deus, jejum de títulos? A camisa para jogar eu tinha que comprar. O Palmeiras não tinha camisa para comprar. Eu tinha que costurar as calças para treinar. Uma fase brava do Palmeiras. Nosso time, em um ano, nosso time perdeu 2 semifinais. O São Paulo foi campeão brasileiro em 87, só que na primeira fase nós terminamos, fase de classificação, terminamos na frente do São Paulo. Perdemos a final para a Inter de Limeira, porque se estivesse jogando até hoje, é aquele jogo que nós não ganharíamos. Mas era para ter sido, sei lá, 6-2 para nós o jogo. Então, e você escuta essas coisas, dá uma dor no coração, rapaz. Pelo amor de Deus. E você vai ficar justificando, né? O Jota falou que hoje os moleques são da internet. Na época não tinha, né? Não tinha. Eu não tenho nem material da época que eu joguei. Eu tento fazer pesquisa aí, não consigo nem achar. Então, você vê como as coisas são diferentes. Aí chega a Parmalat. A Parmalat chega com uma nova, né? Uma nova proposta. Tudo ficou mais fácil com a Parmalat. Né? Eu vim jogar com o Goiás aqui contra o Palmeiras, Parmalat. Eu jogando contra o Palmeiras com a Parmalat. Perdemos 2-1 aqui, os caras me xingando. Ei! E eu, né, 17 anos dentro do clube, tive que comprar meu passe para poder continuar atuando. O Palmeiras judiou de mim também. Depois, é lógico que eu tenho o maior respeito pela instituição Palmeiras. Mas depois o Palmeiras me deixou 1 ano e meio sem trabalhar e sem receber salário. Porque eu já era sindicalista e não sabia, porque eu queria saber do Nicola Ratião, mas por que estão fazendo isso? Por que eu já era... Com todo esse respeito que você guarda pelo Palmeiras, que você acabou de destacar, e essa dificuldade toda de não ser lembrado, enfim, você se sente injustiçado quando você fala em dor no coração? Não, sim, eu não me sinto injustiçado, mas você percebe que não há, na memória, ficam só os que ganharam um título. De repente, o Rafael citou gente aí que não tem 10% da história que tem no Palmeiras. Não tem 10%. E parece que fica aquela coisa, mas e esse? Não tem 10% da história que eu tenho no Palmeiras. E fica como ídolo. Né? Enquanto você passou numa fase brava e você produziu muito mais, você não fica. Então, você vê como é que são. É só para mostrar pro torcedor, pro telespectador, as incoerências da vida. Hoje, com 52, eu entendo bem as incoerências. Daqui a pouco a gente volta para contar um caso de paixão e amor eternos. Quer saber mais? Eu conto depois do intervalo. Até já! E o Panorâmica está de volta para falar de saúde pública de São Paulo. O deputado Isaac Reis participou do Arena Livre com o doutor Davi Braga Júnior. Estamos vivendo mais, doutor Davi, mas estamos vivendo melhor? A pergunta que fica exatamente para quem chegou aí aos 90, 100 anos, de que adianta estar cheio de privações alimentares, tomando um caminhão de remédios, com limitações físicas? Para muitos, a velhice é um peso, a pessoa chega a ser um estorvo na família. Como é que a medicina tem olhado esse alongamento da vida de nós brasileiros, que já alcança aí, parece 76 anos em média? Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade excelente de falar com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com os seus deputados. E, no meu entender, essa não é uma questão médica, é uma questão de toda a sociedade, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem, no meu entender, a obrigação de ajudar a formular uma política de atenção ao idoso no Estado de São Paulo. Não só ao idoso e ao portador de doenças crônico-degenerativas. Sim. Essas duas condições humanas são condições da humanidade, da espécie biológica chamada homem e sociológica. Envelhecer, ter a vida com uma duração grande, que ao longo do tempo cada vez aumenta mais, não é exclusividade da medicina de forma nenhuma, mas sim das melhores condições de vida durante o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento,
o trabalho e, por fim, na aposentadoria. Sim. Este ciclo completo, com poucas doenças, poucas incapacidades, nós chamamos de envelhecimento saudável. Sim. Isso é tão novo aqui entre nós, no Brasil, tão novo, que nem existem as palavras adequadas para tratar com essa situação. Lá na década de 1940, foi cunhado o termo adolescência, né? Agora, tem que ser desenvolvido o conceito da palavra que corresponde à adolescência. A adolescência é um processo de crescimento. A senescência é um processo de envelhecimento saudável. Sim. A senilidade é um processo de envelhecimento não saudável. Nós não usamos esses termos. Senectude é envelhecer com a mente funcionando bem, sem perturbação do funcionamento dela. Então, quando a gente está falando de envelhecimento saudável, nós estamos falando do conteúdo principal da Política Nacional de Saúde do Idoso, que junto com o Código do Idoso, formatam um conjunto de coisas que protegem esse idoso. No centro disso está o envelhecimento saudável. É o binômio idoso independente, idoso frágil. O que caracteriza o idoso independente? Não é a ausência de doença, porque todos nós, ao longo do tempo, vamos ter envelhecimento dos vasos, das articulações, dos órgãos, do coração, do rim, do fígado. A massa muscular de uma pessoa aos 50 anos é a metade do que ele tinha aos 20 anos. Então, este conjunto de coisas podem continuar harmônico se eles não forem perturbados por situações ambientais, sociais, econômicas e da ordem da nutrição e do medicamento que destruam este equilíbrio. Mesmo que frágil, ele pode caminhar até os 100 anos. Né? Que boa notícia, doutor. Pode. Deputado Isaac Reis, muito bem-vindo a esta arena. Jorge, eu que agradeço mais uma vez, um abraço a toda a equipe técnica, aos nossos telespectadores. É um prazer enorme, doutor Davi, pela sumidade que é nessa área da saúde. Vamos aprender muito com o senhor. E vamos estar discutindo esse tema que é muito importante. É lógico que para a gente discutir saúde é um plano muito maior, tem que envolver outras coisas. Por exemplo, o que envolve também na saúde, nós temos que nos lembrar sempre que hoje nós, graças a Deus, estamos pagando um preço caro pelo crescimento rápido que o Brasil teve, que nós saímos da 12ª posição no ranking mundial para a 6ª. Então os problemas vieram, não é à toa que o trânsito está parado, né? Não é à toa que todos os prefeitos de toda a cidade têm o problema na coleta, por exemplo, do lixo, que hoje o cidadão está consumindo mais, enfim. Então são os problemas que acarretam. E a saúde também é isso. Há pouco tempos atrás, a longevidade, a perspectiva de vida girava em torno de 65 homens e 70 mulheres. Hoje estão até 80 anos de idade, a perspectiva de vida. Por quê? Tudo isso é porque estão se alimentando melhor e tal. Agora, como o doutor Davi falou, que o grande mecanismo que nós temos que criar é fazer uma velhice saudável, é criar os mecanismos para levar lazer para a pessoa mais idosa, é levar entretenimento e ocupação. Essa é a terapia ocupacional que tem que ter, eu acho que é o desafio de qualquer governante. Agora você vai ver comigo aqui no Panorâmica as novidades da literatura para deficientes visuais. A nova tecnologia foi mostrada no Inclusive dessa semana. Vale a pena ver tudo de novo. E quais são as diferenças de um livro comum com esses livros aqui? Esses livros são inclusivos, eles são livros em braille, são livros ilustrados em braille, em fonte ampliada, em letra ampliada, para pessoas cegas e com baixa visão também fazerem uso da leitura. São histórias, neste caso são histórias infantis, que foram constituídas pelas crianças da Fundação Dorina, e também ela vem com uma tecnologia que é a caneta Pentop, que ela faz a leitura de um chip que tem em cada página, que faz a audiodescrição desses livros. Então é um livro que ele tem todo o recurso possível para a leitura. E interação também. E como é que funciona essa canetinha? Este livro é um livro que tem também, além da fonte ampliada para pessoas com baixa visão, ele também tem o braille concomitante. O que está escrito em fonte ampliada está escrito em braille. A caneta, encostando na parte superior esquerda,
faz a audiodescrição da imagem que está ilustrada. À esquerda, Marilenta está em um cantinho do vagão do metrô. Ela sorri. À direita, uma moça aponta para Marilenta com cara de medo. Esse recurso, ele só existe para livros infantis? Neste caso, essa coleção Brailinho Tagarela, foram feitas 10 histórias só infantis. Você já participou de diversas pesquisas e estudos, né? O que você pode dizer em relação às ações públicas para acessibilidade? As ações públicas, elas precisam ser fortalecidas. Percebendo esse movimento, quando nós vamos para esses outros estados, para buscar conhecer como se dá a acessibilidade nesses outros estados, a gente percebe que ainda tem uma pouca atuação. Então, existe uma passividade também de políticas públicas. Então, nós entendemos que precisam ser fortalecidas as políticas públicas e precisam ser fortalecidas as ações. Não só em criar os recursos de acessibilidade, mas também que esses recursos tenham continuidade. Então, se cria uma ação de acesso, cria um ambiente acessível, que esse ambiente acessível seja divulgado para as pessoas com deficiência, que elas possam acessar, não só fazer partes fragmentadas. Então, hoje precisa ser constituído assim, um diálogo maior. E quais são as suas percepções sobre as necessidades no processo de leitura? Olha, da mesma forma que para a leitura, da mesma forma que nós oferecemos o recurso leitura, hoje a pessoa com deficiência visual ela busca o acesso universal à informação. Então nós temos livros acessíveis, nós temos hoje o livro digital acessível, nós estamos lançando aplicativo, então nós estamos lançando vários recursos para isso. E por outro lado, nós temos que ter os esforços para o incentivo à leitura. Não somente o recurso, mas também os esforços para que se crie o hábito, que se fortaleça o hábito da leitura. Então, a minha percepção é essa de que a gente precisa somar, linkar essas duas pontas. E como funciona esse aplicativo? Ele é gratuito? Esse aplicativo é gratuito, ele pode ser abaixado pelo Google Play. Ele está disponível, estamos lançando na Bienal e ele continuará conosco. As pessoas que queiram fazer uso dele é só baixar. A Thaline está aqui, vai poder mostrar melhor. E nós temos os livros que já estão disponibilizados para que as pessoas baixem e utilizem mesmo. Como a Ana Paula disse, né, a gente lançou na Bienal do livro e qualquer pessoa consegue baixá-lo no Play Store, né? Nós temos o aplicativo no tablet, você consegue utilizá-lo também no smartphone e ele é totalmente acessível, né? Então é o primeiro aplicativo que lê livros digitais acessíveis lançado no Brasil, tá? E aqui tem um livro no formato digital e uma voz em MP3 que vai ler todo esse livro para a pessoa com deficiência visual. Daniel e seu pai, Ivan Martins, no sofá da sala. O menino traduzia para o pai algaravia estrangeira em torno deles. O pai de Daniel não enxergava e tampouco falava português. Então, assim, ele tem uma camada por cima, né, que vai ler os comandos para a pessoa quando ela estiver utilizando. Botão entrada anterior de índice. Botão lista de comandos. Como se fosse o próprio software do computador que os cegos usam hoje. Isso. O DD Reader, ele já existe no computador, né? Então, os nossos clientes com deficiência visual, eles já fazem acesso a esse aplicativo no computador e aí a gente está lançando ele para Android. Então, todos os atalhos que ele tem acesso no computador, ele também tem nesse aplicativo. Então, ele consegue navegar pelo livro, acessando o histórico desse livro, né, na biblioteca. E aí, ao entrar no livro, ele navega pelo índice desse livro, faz soletrações, edita marcadores. Se ele quiser fazer observações dentro do próprio livro, ele consegue fazer isso. Então, toda a navegabilidade que ele tem no computador, ele também tem no aplicativo. Uma moda perigosa entre os jovens. Tem muita gente usando aparelho ortodôntico sem consultar um dentista. Isso pode, em muitos casos, provocar até a perda dos dentes.
Para evitar isso, um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia determina que só profissionais cadastrados no Conselho Regional de Odontologia possam manipular, aplicar e comprar produtos odontológicos. Eles são coloridos e viraram moda entre os jovens. Na internet é fácil achar quem vende as borrachinhas e os ferrinhos dos aparelhos. E tem até dica de como colar os materiais nos dentes só para servir de enfeite. Além da internet, aqui em São Paulo, é na rua 25 de março que os jovens ainda conseguem encontrar as borrachinhas coloridas, a cola, os arames e os outros itens que deixam o sorriso metálico fora dos consultórios dentários. O Renan estava distraído e, quando abriu o sorriso, foi abordado por um dos vendedores ambulantes que comercializam os aparelhos falsos. Não pode vir sorrindo, falando que ele já vai, quer borrachinha colorida, ferrinho colorido. Sem saber que estava sendo gravado, este homem diz que mesmo com a fiscalização, continua vendendo os aparelhos. Como é que você vende? Acho que eu vendo. A pessoa chega pra mim, eu levo na fita e já era. Você cola também? Faço tudo. Um comércio que para muita gente não tem graça. Eu acho errado, por causa que se não fazer o tratamento certo, você acaba prejudicando você mesmo. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo elaborou um pacote de 15 ações para discutir a venda indiscriminada dos materiais. Nós estamos fazendo uma grande campanha exatamente para conscientizar, principalmente esses jovens, de que é um modismo que pode levar a um dano irreversível, ou seja, um aparelho mal colocado, mesmo que de enfeite, poderá levar à perda do dente. A ideia dos projetos de lei que versam sobre esse assunto é que os materiais sejam comprados por profissionais cadastrados no Conselho de Odontologia em locais que têm uma responsabilidade sobre essa venda. Um projeto de lei do deputado Gerson Bittencourt, do PT, que está na Comissão de Constituição e Justiça, proíbe a compra e venda dos materiais nas ruas. Em primeiro lugar, que esses produtos são produtos importantes, não sejam vendidos pelo comércio ambulante, nem aqui em São Paulo, nem em qualquer outra cidade. Segundo lugar, nós queremos fazer uma campanha de conscientização nessa juventude, nessa adolescência, que não devem usar aparelhos sem a necessidade propriamente dito. E, obviamente, quando for necessário utilizar qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de produto, que isso seja feito somente com autorização, com a receita, com acompanhamento de um profissional qualificado, habilitado para tal. O programa Memórias do Poder Legislativo dessa semana pegou a estrada até Campinas para entrevistar um dos homens mais importantes da política estadual, o ex-parlamentar Francisco Amaral. Vamos ver um trechinho? O senhor me disse que nem gostava de política? Como assim? Eu não... Depois de uma frustrada disputa municipal de vereantes, em 1950, eu perdi a eleição, eu me afastei completamente de qualquer cogitação política, fui ser advogado, e como advogado que eu acabei aparecendo, porque fui advogado dos ferroviários da Companhia Paulista, sob a liderança do Ari Norman, um jundiaense que presidia o sindicato e fez as memoráveis greves que levaram o Carvalho Pinto a encampar a Companhia Paulista e ela se tornar do Estado de São Paulo. Essa é a minha origem, como surgir aos olhos da expectativa geral. É diferente da maioria dos nossos entrevistados que conta que quando criança já tinha uma vontade, uma vocação, não passava na cabeça. Não passava. Eu achava que a política prejudicava, tirava a atenção da gente. Tirava o foco. Tirava o foco, e a gente ficava perdido, sem saber o que fazer. Então, o que eu queria fazer? Queria que os ferroviários fossem encampados pelo governador, e fiz isso.
estudei Direito e uma vez formado nessa posição, eu desenvolvi todo o meu trabalho em favor dos ferroviários. E aí, por conta dessa greve e esse incentivo, o senhor acabou se candidatando para a Assembleia, já direto para a Assembleia Legislativa. Em consequência, o Carvalho Pinto, que era o governador do estado de São Paulo, com quem eu mantinha permanente contato pelos problemas ferroviários e problemas sociais existentes na ocasião, ele que tomou a iniciativa de me chamar e dizer que eu ia ser deputado federal. Eu até contra-argumentei, já tentei isso, não deu certo. Eu quero ser advogado, não quero ser... Um homem de visão, ele, né? Porque aí o senhor concorreu e já em 62 ganhei o senhor foi eleito de cara. De cara, na Assembleia Paulista. Lá fiquei uma temporada e imediatamente fui para a Câmara Federal e lá permaneci durante 6 mandatos. E quais recordações o senhor guarda da Assembleia? As recordações são as mais carinhosas possível. Eu tive uma passagem por lá, deixei grandes companheiros. Foi lá que eu conheci o Tonico Ramos. Ele já, líder que era, assumiu a presidência da Assembleia e está até hoje brilhando, porque ele não parou para nada. Ele continua e hoje é o nosso presidente dos antigos deputados estaduais. E quando o senhor olhou aquela casa, o senhor advogado, que já não gostava muito de política, já chegou ali meio que sem querer, aí o senhor começou a gostar ou ainda não? A gente se torna um defensor das postulações das pessoas que nos rodeiam. E eu, então, fiz isso. Procurei ser um bom deputado, firmei na minha capacidade de produzir projetos e de falar às massas e despertá-las para a realidade brasileira, para que nós tivéssemos, com consequência, dias melhores, porque, evidentemente, naquele tempo, o salário mínimo era uma tragédia. Praticamente não existia. Era preciso, então, caminhar muito para chegar às posições que nós chegamos e que ainda são poucas. Precisamos de muito mais. Esta semana, o Assembleia Repórter homenageou um brasileiro que, se estivesse vivo, completaria 100 anos na última segunda-feira, José Mindlin. Nós mostramos a vida e a obra do homem, do empresário e do defensor da cultura brasileira. Antes de morrer, doou mais de 35 mil livros da sua coleção particular para uma biblioteca da Universidade de São Paulo, a Brasiliana, um verdadeiro tesouro. Mas o trecho que eu vou mostrar agora fala de outra paixão dele, a esposa, Dona Guita. É uma história de amor que vai emocionar você. Olha só. Olha, tudo isso é bobagem. Se você quer um bom partido, tá aqui. Foi assim que Mindlin abordou a jovem garota que estava sendo convencida a entrar para algum partido político da faculdade. Talvez isso explique a história da propriedade bancária dos dois. Em 1937, ela se queixou, a gente já estava em namoro naquela época, e ela se queixou de que não alcançava o chão na faculdade. E eu disse que eu arranjaria um banquinho para ela poder pôr os pés. E ela me diz, mas como é que eu vou carregar um banquinho para a faculdade? Digo, eu vou dar um jeito, né? E aí eu dei para ela esse livro, que é o Direito Bancário Guita Kaufmann, e disse para ela ver o que era. E isto é um banquinho para pôr os pés.
É. Banquinho para pôr os pés. O amor entre Gita e Mindlin acabava de nascer e duraria quase 7 décadas. Companheira em todos os sentidos, em todas as áreas, a leitura permeou a vida do casal até o fim. Gita gostava de ler assim como Mindlin, tanto que, quando ele queria comprar algum livro que pudesse comprometer o orçamento da casa, ela se posicionava como uma feroz apologista da aquisição. O encorajava a fazer extravagâncias que hesitava em cometer. Casamento melhor não poderia existir. Mindlin nunca teve medo de entrar em casa com algum exemplar recém-adquirido nas mãos. Eu me lembro de um episódio que eu vi na Casa Gazô, na Praça da Sé. Eu vi uma edição do Jean Christophe, do Romain Rolland, que custava 10 mil reais. Eu não comprei e contei para a Gita que tinha visto esse livro. E ela disse, mas você devia comprar, que absurdo você não ir. Aí passaram um ou dois dias, eu voltei à livraria, o livro tinha sido vendido. Quem tinha comprado o livro era a Gita, que me deu de presente no aniversário. Gita estudou encadernação, conservação e restauro, embora Mindlin não fizesse muito uso de suas habilidades, porque só adquiria obras em bom estado. Tiveram 4 filhos. Quando um deles se machucava, davam de presente um livro para parar o choro. Não era incomum pegá-los lendo um para o outro. Foi assim por toda a vida. Juntos, Mindlin e Gita adquiriram muitos livros, tanto que foi preciso abrigá-los além dos portões de sua residência no Brooklyn. Um apartamento e uma outra casa foram necessários para caber tudo. Da história do Bom Partido, no pátio da Faculdade de Direito, até o fim, Mindlin costumava dizer que Gita votou certo. A importância de contar e cantar histórias para as crianças é o tema do Dedo de Prosa dessa semana. A professora de Campinas, Silvia Beraldo, mostra a força que tem a parceria entre a música e a educação. Música para ensinar diversidade cultural, respeito às diferenças, cidadania, para passar conhecimento. A música que abre portas para o desenvolvimento, para a vida. Em Campinas, uma professora desenvolve projetos musicais para crianças, apresentando um mundo novo e lúdico. Arte e educação, na formação integral do ser humano. Para a professora Silvia Beraldo, cantar faz bem para a alma, aumenta a autoestima e desperta a sensibilidade. Essa crença, ela passa para o seu trabalho de musicalização com crianças. Silvia alia a música a outras formas de conhecimento e o resultado é surpreendente. As crianças aprendem a tocar e construir instrumentos e soltam a voz.
Silvia tem 2 discos lançados, Vamos Cantar e Musicando e Brincando, e um terceiro sobre dinossauros a caminho, todos com vocais de Stephanie Beraldo. Eu sou a Maia Saura, um lagarto boa mãe. Cuido bem dos meus ovinhos, são filhinhos da mamãe. Eu sou a Maia Saura, um lagarto boa mãe. Cuido bem dos meus ovinhos, são filhinhos da mamãe. Adoro comer plantas, sou um herbívoro bem grandão. Tenho um bico igual de pato, mas não sou um pato não. Grandes compositores brasileiros perceberam há muito tempo a importância da música para crianças. João de Barro, o Braguinha, foi o pioneiro. Ele lançou a coleção Disquinho, discos coloridos com histórias clássicas, folclóricas, cantigas de roda e outras, que marcaram várias gerações de crianças. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. O poeta Vinícius de Moraes e o parceiro Toquinho também fizeram trabalhos para o público infantil, como os elogiados Arca de Noé e Casa de Brinquedos. É a importância de cantar e contar histórias para crianças da música na educação, na tela da TV Alesp. Terminou o nosso tempo. O Panorâmica de hoje fica por aqui. E eu te espero na semana que vem, no mesmo horário. Até lá e uma ótima semana para você. Tchau!